Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Está sendo um prazer aqui, essa live em conjunto desse meu querido amigo, super competente, psiquiatra, que está tendo bastante trabalho aí nesse tempo de quarentena, porque realmente ele, junto com os outros profissionais da saúde mental, estão tendo que dar essa assessoria, esse suporte, que não está sendo fácil para muita gente. E aí me veio esse tema do aumento do consumo do álcool, que foi algo que começou a aparecer, enfim, em alguns noticiários e às vezes até colegas, comentários de pacientes, enfim. E fora a questão dos distúrbios do sono, que desde o início é algo que está sendo relatado, eu achei que a gente poderia juntar essas duas coisas para discutir e ver o que é que está acontecendo, em que é que a gente pode ajudar e desmistificar algumas coisas. Então, primeiro, queria agradecer, Gustavo, por ter topado. E segundo, queria que você falasse, Gustavo, o que é que você está achando, o que é que está acontecendo nesse momento, se isso é real mesmo e como é que as pessoas podem lidar melhor com essa ansiedade gerada por tantas incertezas e como o álcool está envolvido nisso. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, tá? Dividir esse espaço com você e com as pessoas que estão aqui participando com a gente. Veja só, Renata, eu acho que é um período de muitas incertezas, né? E por ser um período de incerteza, a gente vive uma insegurança muito grande. E com isso aumenta a ansiedade, aumenta o nosso medo, né? E muda muito a Verdade. nossa rotina. Toda a nossa rotina foi modificada por conta desse isolamento social devido à Covid-19, né? Mas veja, estar dentro de casa, principalmente para quem mora em apartamento, né, num ambiente pequeno, convivendo mais com as outras pessoas da sua família, não é uma tarefa fácil, né? Vamos combinar que é um Verdade. desafio e as pessoas tendem a enfrentar conflitos, né? O tédio leva a um aumento da ansiedade, as pessoas ficam mais ociosas e daí aquelas que já têm um consumo de álcool, né? Que já ultrapassa aí os limites dos bares, né? Que invadem a própria casa, né? Aquelas pessoas que já costumam comprar a bebida e deixar na sua geladeira, elas tendem a ter um risco maior de consumir a bebida alcoólica nesse momento, né? Por quê? Porque um momento de tanta dúvida, ansiedade, incerteza, medo, o indivíduo tende a buscar artifícios para neutralizar essas sensações de desconforto que ele sente, né? Então, eu acho sim que tem acontecido isso, né? E, assim, chega a ser até compreensível que as pessoas busquem, de alguma maneira, esses tipos de artifícios. Porém, Alguma não é a melhor forma, né, coisa. de relaxar, vamos dizer assim, né? Exato. Mas não é o melhor caminho, né, para se seguir. Né? A gente Ou não sabe que um único, né? não é o único. A gente sabe que implementar uma rotina saudável no nosso dia a dia, né? Substituir esses momentos de prazer apenas pelo álcool, mas com outras atividades, com um hobby, com a leitura, né? Com o fato de cozinhar, de você se envolver nos afazeres da sua casa, estudar, colocar outras coisas em dias que antes a gente não tinha tempo de fazer e agora a gente está tendo, né? Ou seja, o álcool não é a única estratégia que a gente tem para esse momento, né? A gente Verdade. precisa ter clareza disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que na maioria das culturas, o álcool é a substância intoxicante usada com maior frequência, né? E no nosso país há um apelo a isso, né? As pessoas postam nas suas redes sociais, numa sexta-feira, sextou, posta um copo de cerveja, uma taça de vinho, né? Quantos de nós fazemos isso? Já tem a E cultura, né? já tem a cultura. E hoje em dia a gente vê um aumento, né? Pessoas que antes faziam isso só finais de semana passaram a fazer de uma maneira rotineira, Tá né? Isso sextando tem todo dia. testando todo dia, exatamente. E aí a gente vê isso tanto no reflexo dos nossos pacientes, que modificam muito seus hábitos, o padrão de sono, o padrão alimentar, o padrão de consumo de bebida, né? Como também nos nossos próprios amigos através das redes sociais, como você bem falou, né? Tem Verdade. pessoas que estão postando lives durante o dia da semana, bebendo,
Então, isso acaba sendo prejudicial, né? Nessa quarentena, muita gente está sentindo falta dos barzinhos, dos happy hours, da vida, né? Esse momento de Uhum. confraternização com os amigos, no churrasco no final de semana. E a gente vê, Renata, que tem algumas matérias que estão falando do aumento do consumo de álcool aí no mundo, tá? Uhum. Principalmente nos países europeus. Mas, especialmente aqui no Brasil, saiu matérias do Rio de Janeiro, por exemplo, que mostra que o pico de vendas de bebida alcoólica ultrapassou a época do carnaval. Então, é um dado muito Tá preocupante, alto, né? né? Está muito alto. Uhum. No carnaval, o consumo de álcool é altíssimo. Agora, gera uma questão. Será que esse consumo de álcool aumentou porque as pessoas que consumiam antes nos bares passaram a comprar nos supermercados, né? É E, de verdade. certa Uhum. forma, os bares, vamos dizer assim, que pegavam uma grande porcentagem dessas vendas, né? E Uhum. as pessoas que já tinham esse hábito, continuaram tendo esse hábito, nas grandes capitais, as pessoas saem do trabalho e se reúnem ali, né, no happy hour perto do trabalho, né, vão para um barzinho, batem um papo, comem um churrasquinho, depois vão para casa. Mas será que são essas mesmas pessoas ou realmente o consumo aumentou? Né? Agora, Verdade. será que aquelas pessoas que antes frequentavam o barzinho, né, e só bebiam no barzinho, essas pessoas passaram a beber também no dia a dia? Entendeu? Então, são perguntas que a gente se É o que eu faz. escutei também, algumas pessoas, por exemplo, pela essa questão da perda de rotina, né, que é uma das principais causas do desajuste em relação ao sono, e isso também acabou flexibilizando um pouco mais em relação à bebida. E, por exemplo, muita gente está trabalhando de home office, né? E aí, nesse contexto, às vezes a pessoa, enfim, tem uma flexibilidade maior, já tem bebida em casa, alguma coisa, então num dia de semana que teoricamente você estaria trabalhando, você estaria no seu trabalho, e talvez você bebesse mais final de semana, um dia ou outro a mais, mas aí, tipo, fica cômodo, às vezes você almoça, ou abre uma cerveja, ou tá ali trabalhando no home office, então não teria nenhum problema tomar uma bebida ali. E aí ficou, assim, eu escutei alguns relatos nesse sentido, de que isso também pode estar favorecendo, porque como você perde um pouco essa questão da rotina, do sextou, do final de semana, ser um momento de mais, de sair mais, de beber mais, enfim. E aí, quando você perder um pouco a rotina, o dia de semana pode ser encarado dessa forma. E aí você acaba misturando um pouco o trabalho com o lazer, com bebida. E até que ponto e qual o limite disso, né? E muita gente utiliza o álcool como um hipnótico, um indutor do sono. Né? A gente sabe que É tem muita verdade. gente que sofre de insônia, e a insônia ela surge não só como uma alteração primária, né? Ela Uhum, geralmente é consequência de alguns outros distúrbios ou transtornos, sejam de ordem da otorrina ou da própria psiquiatria. E a gente sabe que tem transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que podem piorar a qualidade do sono. E as pessoas, por verdade. exemplo, que já sofrem de algum tipo de transtorno mental, elas podem ter mais predisposição ao abuso de substâncias, especialmente o álcool, né? Tem pessoas que são mais ansiosas e se sentem mais confortáveis quando usam o álcool. Tem pessoas que estão mais tristes, querem a euforia que o álcool proporciona naquele momento inicial. Mas essas sensações são muito fugazes, são passageiras. O álcool, geralmente, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Ele tem uma ação depressora. Inclusive, ele Uhum. piora os quadros depressivos, ele é um péssimo aliado para esses quadros depressivos e ansiosos. Faz Uhum. efeito no outro dia também, uma piora da ansiedade, né? Tem gente que acorda com tremor, então é muito complicado. Né? É Agora, porque, ô Gustavo, agora o álcool inicialmente no consumo dá um pouco de euforia, né? E aí depois deprime mais, não é isso? Porque às vezes as exato, pessoas tomam ele para a euforia, para a alegria, para se desinibir, só que aí acaba que não vai ser só essa parte, né? Aí tem Não, toda essa não, porque consequência que você falou. exato, porque assim, o álcool ele tem um comportamento
muito parecido com algumas substâncias que a gente vê o uso rotineiro aí das pessoas. Tem gente que é viciada em Rivotril, por exemplo, né, que é o clonazepam. Então, essa substância, ela se liga a um receptor, que é um receptor chamado GABA, tá? Esse GABA tem um efeito inibitório no nosso sistema nervoso central, nas nossas células, de modo geral. E daí, diminui o nível de excitabilidade celular, né? A gente fica mais inibido desse ponto de vista. O álcool, ele se liga nesse mesmo receptor, então faz esse sintoma depressor também, né? Ao passo que faz um sintoma ansiolítico, né? Tem um efeito ansiolítico, tem, mas ele tem um efeito depressor também, que é mais considerável, inclusive. Agora, não só do ponto de vista psíquico, a gente vê essas alterações. Do ponto de vista sistêmico também, né, Renata? A gente não pode esquecer que o aumento do consumo de álcool está ligado também com a piora de algumas doenças do trato gastrointestinal, como gastrite, úlceras, mesmo duodenais, úlceras estomacais, varizes de esôfago que podem acontecer. E nos casos mais graves, a própria cirrose hepática, a pancreatite pode acontecer, né? Tem alguns pacientes que já fazem um uso crônico do álcool e é mais preocupante ainda. Por quê? Porque o álcool tem uma ação lesiva no nosso sistema nervoso central, né? Ele causa alterações a longo prazo que não são boas. Por exemplo, ele ataca uma parte do nosso sistema nervoso que é o cerebelo. Então, o indivíduo pode ter problemas de equilíbrio, ter uma marcha mais cambaleante, uma marcha atáxica, né? Atinge diretamente a memória do indivíduo. O indivíduo começa a ter déficits amnésticos e às vezes esses déficits são irreversíveis, né? Formando aquelas síndromes que a gente sabe que existem, né? Que são mais permanentes. Então, o álcool tem esse efeito devastador, pode causar hipertensão, aumenta o risco de câncer, né? Pode trazer inúmeras alterações, aumento do colesterol LDL, triglicerídeos, e com isso, aumento do risco cardiovascular. Cardiovascular. Então, é muito Gustavo, uma curiosidade, assim, por exemplo, alguém que não bebia todo dia e bebia mais final de semana e que está se percebendo bebendo todo dia, uma cervejinha, por exemplo. Qual o limite, assim, existe um limite para a gente, nossa, sei lá, quanto tempo vai durar isso que a gente está vivendo, mas vamos dizer, alguns meses, isso acontecendo, essa pessoa poderia se considerar um alcoólatra ou não? E qual a repercussão disso, por exemplo, assim, qual a diferença disso para realmente aquele que bebe todo final de semana? A quantidade influencia? Porque, óbvio, é muito complicado até para os órgãos, por exemplo, de trânsito definirem um nível mínimo de álcool, porque cada organismo é diferente, não só para o álcool, mas para qualquer substância, né? Responde diferente. Então, tem essa questão de mulheres e homens que têm diferença, às vezes até questões raciais, né? Os asiáticos em geral. Enfim, então tem várias influências nesse setor. Você diz, não, um copo de cerveja é pouco para uma pessoa, pode ser muito para outra, né? Então, assim, e além disso, uma coisa que até me preocupou recentemente, em relação a essa questão do limite, tanto assim, eu posso me considerar alcoólatra porque eu tomo uma cervejinha todo dia, e qual o limite seria algo saudável ou não, e a partir disso, quando a gente vê, por exemplo, tiveram situações de algumas lives, algumas coisas, de você ver algumas situações que assim, transpassam um pouco o limite, e até que ponto estimular isso também pode ser algo negativo, em termos de população geral, né? Porque às vezes pode ter gente que olha, nossa, nada a ver, não é assim também. Mas não é isso que eu estou querendo falar, estou falando num âmbito mais geral. Qual a influência disso para uma população, esse estímulo? Veja só, você fez umas 3 perguntas em uma só, né? Vou tentar responder uma por uma. De pessoa para pessoa depende, né? Ninguém vai se tornar um alcoolista porque toma uma taça de vinho por dia. Esse não é o critério por si só de uma dependência química. A dependência química, ela surge quando o indivíduo ele tem uma necessidade de aumento da quantidade para sentir aquela mesma sensação de prazer que sentia antes. Por exemplo, o indivíduo hoje toma 2 copos de cerveja, mas daqui ao tempo
diariamente, não vão ser mais 2 copos de cerveja que vão ser suficientes para causar aquele mesmo efeito de antes. Então, ele vai para 4 copos, né? E ele começa a ter um prejuízo funcional na sua vida, tá? Ele começa a ter prejuízo nas esferas de trabalho, ele começa a ter sintomas de abstinência. Então, a dependência do álcool, ela permeia por esses meandros, tá? Então, depende de indivíduo para indivíduo. Tem fatores genéticos envolvidos, tem fatores ambientais envolvidos, né? Para se ter uma ideia, gêmeos monozigóticos, eles têm uma chance mais aumentada de ter essa comorbidade, né? Esse padrão de uso. E filhos de pais que fazem uso abusivo do álcool também têm um risco 3 a 4 vezes maior de fazer a dependência também, tá? Mesmo que esses filhos não sejam criados por seus pais biológicos. Ou seja, a influência genética, ela é muito forte. Então, a gente não sabe se a minha genética é diferente da sua, qual que é o limite para que isso gere um problema na minha vida, né? Mas, sem sombra de dúvida, se a gente estimula algo que tem o potencial de ser lesivo para alguém, eu acho que isso deveria ser repensado. Não só no sentido das lives, sabe, Renata? Porque a live é uma coisa que a gente está vendo mais agora. Mas já existem programas de televisão, se a gente pensar, que mostram os participantes fazendo uso de álcool, né, de maneira exagerada, fazendo besteiras, né? Então, isso vira como se fosse um grande circo, uma grande comemoração. E não é assim, que existe uma importância social que a gente tem ao colocar numa mídia de grande veiculação, né? Quando eu falei as lives, assim, é que a minha sensação, diferente de alguns programas que até expõem a pessoa ali numa situação real, vamos dizer assim, justamente porque, por exemplo, um famoso que faz um show e as pessoas vão para aquele show. O show, em geral, já estimula a pessoa a beber, se desinibir, dançar, enfim. E aí, na live, como está todo mundo mais ou menos de isolamento social, o próprio artista também está. Então, a gente também tem que entender que também não está fácil para ele, alguém que está acostumado a viajar, fazer show, enfim. E aí, os fãs acabam se sentindo na casa da pessoa, porque é um artista que está ali na casa dele, fazendo um show e, enfim, compartilhando também uma intimidade dele, né? Então, assim, nesse sentido, eu acabo achando que isso acaba influenciando um pouco mais do que só os programas que acabam mostrando também esse perfil de consumo de álcool. Mas, assim, óbvio que é uma conjuntura completa, são muitos fatores, né? Sim, são muitos fatores, né? Então, assim, você falou dos asiáticos, por exemplo. Os asiáticos, eles têm uma proteção em relação ao uso abusivo de álcool. Eles têm ali aquela alteração enzimática que, quando ingerem uma grande quantidade de álcool, ficam com rubor facial, né? Tende a ter palpitações, mal-estar. Isso já protege eles de fazer o uso abusivo e se tornarem dependentes. Mas outras pessoas têm um limiar menor do que eles, né? Tem um limiar que vai gerar realmente um grande impacto na sua vida, né? Então, isso depende. Homens e mulheres, por exemplo, os homens tendem a ser mais resistentes ao uso do álcool, as mulheres fazem um nível de álcool no sangue muito maior. Por quê? Porque tem maior quantidade de gordura no corpo, menor quantidade de água, o peso da mulher geralmente é menor do que o do homem. Então, as mulheres elas podem fazer intoxicações agudas mais graves do que os homens e acabar desenvolvendo também doenças hepáticas por conta disso, né? Então, assim, depende de pessoa para pessoa. O grau de dependência vai ser a constância do uso, o potencial lesivo que esse uso tem para o indivíduo e a vontade cada vez mais crescente de se obter a mesma sensação de prazer com aquela quantidade que não vai ser mais aquela quantidade, vai ser outra. Agora, lembrando que não é todo mundo que faz uso de bebida alcoólica que vai se tornar dependente químico, né? A gente sabe que 20% mais ou menos dessas pessoas chega a desenvolver o transtorno de abuso de álcool, né? Mas, assim, pequenas doses diárias de vinho, tem gente que toma uma dose de vinho para no seu dia a dia, no almoço, isso não é um alcoolista, né? Para dormir, né? Para dormir, embora não seja o ideal.
mas isso não significa que a pessoa é um alcoolista, né? O Uhum. alcoolista, ele tem realmente todas essas alterações. Agora, o Uhum. paciente que bebe a vida inteira, eu recebi essa semana no consultório, semana passada, na verdade, no consultório, um paciente que bebeu a vida inteira, tomava ali suas 3 cervejinhas. Quando ele parou de beber, ele notou que o sono ficou péssimo, tá? Ele foi submetido a uma cirurgia, o sono dele ficou péssimo. A ansiedade apareceu, porque o álcool mascarava um pouco isso, né, Uhum. diariamente. E ele não é um dependente químico classificado nesse Uhum. grau de impacto social que ele tem na Uhum. vida. Mas, de alguma forma, o organismo dele pede pelaquela substância e aí ele precisa tratar. Tem tratamento, entende? Os casos mais graves é que a gente tem realmente muita dificuldade de controlar. Mas a maioria das Uhum. pessoas podem ter um tratamento, se beneficiar com isso, né? Para poder melhorarem a sua qualidade de vida e calcularem o risco ao qual estão expostos, né? Verdade. Dessa parte aí eu vi aqui alguns comentários em relação à questão de tomar vinho antes de dormir, que realmente é algo para você ver o quanto algumas informações acabam ficando mesmo, né? E o quanto às vezes quando a gente gosta também acaba associando, isso fica mais forte até para justificar o comportamento. Então, realmente, o vinho para dormir, que algumas pessoas tomam, o problema não é tomar o vinho. Você pode jantar, tomar o vinho, ok, mas o fato de tomar o vinho com o intuito de dormir realmente não resolve, não vai ser algo positivo. Como o Gustavo falou, o álcool inicialmente ele dá essa desinibição, dá essa sensação de alegria, a pessoa que é tímida se solta mais, mas depois ele mostra o seu efeito depressor. E é a mesma coisa no sono, ele é um bom indutor do sono, vamos falar assim, então ele dá a sonolência inicial que acaba que algumas pessoas têm maior, tem essa queixa maior de iniciar o sono. E, porém, a qualidade da noite de sono dessa pessoa não vai ser boa, vai ser ruim. Então, no outro dia, pode ser até que teve a sensação de que dormiu melhor do que se não tivesse tomado vinho. Porém, talvez foi igual ou pior. Só que a pessoa conseguiu entrar no sono mais rápido. Então, assim, o álcool realmente, independente do vinho ou não, o vinho é porque culturalmente se fala isso. Mas, assim, qualquer bebida alcoólica, ela vai aumentar os despertares, que é a fragmentação do sono à noite. Então, a pessoa vai acabar ficando mais no sono superficial, onde normalmente durante a noite a gente faz uns 5 ciclos de sono, que isso vai se dividir em sono superficial e profundo. Então, cada ciclo ele passa por estágios superficiais e profundos. E aí, essa pessoa ela acaba fragmentando mais o sono, então acordando mais vezes. Algumas vezes ela lembra que acordou, outras vezes não, mas acaba ficando mais tempo no sono superficial. E o sono reparador mesmo, que do profundo, o REM, acaba que a pessoa faz menos e no outro dia às vezes está cansado, mesmo tendo dormido teoricamente bem por conta daquele vinho. Então, assim, realmente ter essa noção é importante, porque o problema não é tomar uma taça de vinho num jantar, o problema é tomar o vinho com o intuito de dormir. Realmente você vai estar induzindo bem o sono, mas não está melhorando a qualidade e isso a longo prazo também vai trazer consequências negativas. Além de piorar outros distúrbios, como a apneia do sono, por relaxamento, né, da musculatura da faringe. Então, às vezes, até quem não ronca, ronca depois de beber, ou aqueles que já roncam, já fazem apneia, pioram quando bebem. Isso acontece também quando a pessoa está muito cansada. Então, se juntar o cansaço com a bebida, aí é uma noite de maior queixa. Dentre outros distúrbios, até se a pessoa está muito preocupada, ansiosa, pensando muito, às vezes começa a ter também mais pesadelos à noite. Pode ter um desajuste do ciclo circadiano, que é o reloginho biológico, então às vezes começa a desregular um pouco mais isso. Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Alguns até mesmo alucinações, ou algo parecido com sonambulismo, onde a pessoa acorda e faz algumas coisas que não lembra, e no outro dia o companheiro ou alguém na casa que viu comentou. Então, quando a gente faz isso, quando faz o uso de álcool, essa frequência aumenta. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Óbvio que as doses influenciam. Quanto mais ingesta de álcool, mais chance de fazer isso tudo que eu estou dizendo. Mas o fato da dose ser menor, tipo uma taça de vinho, não quer dizer que a noite de sono vai ter uma melhor qualidade, mesmo com uma boa indução. Exato, né? Eu acho que foi isso que a
A Glácia aqui comentou, ela nunca soube que dormir depois de birita fosse bom. Na verdade, algumas pessoas utilizam isso para induzir o sono, mas não é uma boa realmente, não é, porque a arquitetura do sono fica modificada, não é, Renata? É verdade. E a Bastante. Selma também falou assim, quem já tem transtornos psiquiátricos, quando bebe ficam péssimas no outro dia, o que não ocorria antes do isolamento em geral. É por conta do isolamento? Olha, Selma, essa questão de ficar péssimo no dia seguinte pode ser, inclusive, pela reagudização de quadros ansiosos e até mesmo de quadro depressivo, tá? O álcool, como eu falei, é um péssimo aliado para essas pessoas que já têm transtornos psiquiátricos, porque elas passam a ter uma ansiedade maior realmente, né? No dia seguinte. Piora os pensamentos intrusivos, piora o nível de angústia, às vezes até a própria sensação física, né? Que o álcool causa no dia seguinte, a sensação da ressaca, já causa uma piora da ansiedade, porque causa um pouco de taquicardia, tremor, desconforto. Então o indivíduo pode, inclusive, precipitar um ataque de pânico, né? Então, assim, é muito importante a gente atentar para isso, né? O álcool, ele tem as suas particularidades e a gente precisa estar atento para isso, para saber que algumas coisas também dependem da nossa rotina, do nosso cuidado com a gente mesmo. Existe a nossa parte do tratamento, né? Que é a parte médica. A gente vai lá, orienta, prescreve, faz com uma boa orientação da higiene do sono, mas o indivíduo ele também tem que fazer a parte dele, né? Que é ter um hábito de vida saudável. Inclusive, Renata, eu vi algumas reportagens com fake news, né? Falando que o consumo de álcool protegia as pessoas do coronavírus. Olha que absurdo. Foi, eu vi, alguém comentou. Saíram essas notícias, né? Não, gente, então, não é verdade, tá? O álcool, ele não mata o vírus, tá? Ele mata você se você beber demais. Mas o vírus até não. Ele também piora a imunidade, dependendo de quanto você bebe. Muitas vezes a pessoa sente que quando bebe muito, no outro dia, às vezes está com a garganta incomodando, está um pouco mole, enfim. Então, ele pode até piorar a imunidade. Nesse contexto de imunidade, o coronavírus pode se aproveitar, né? Exatamente, né? Então, assim, quem já tem um padrão de uso de bebida alcoólica que já é grande, eu acho que essa live ela também traz essa importância para que as pessoas possam refletir sobre o que é que está levando você a fazer um uso exagerado da bebida alcoólica, né? Existe uma série de questões que podem estar envolvidas nisso, inclusive a insatisfação com o seu trabalho, né? A gente sabe, eu falei muito ano passado sobre assim, ou com a sua vida, né? De uma forma geral, às vezes, né? Exatamente. Porque você passa a conviver mais ali com a sua família, enfim. Exato. Então, precisa pensar isso mesmo, né? Quais são as válvulas de escapes que você está utilizando de maneira que não é saudável. Eu atendi recentemente no consultório um paciente que ele tem problemas com álcool, ele fica agressivo quando faz uso da bebida alcoólica. E aí, ao longo da consulta, a gente falou, olha, infelizmente não pode beber, porque tem tido essa alteração comportamental, você precisa se manter longe desse tipo de substância. Mas e agora? O que vai ser da minha vida? Então, é complicado quando a sua vida só faz sentido, está associada a isso. Né? Então, você precisa tratar uma série de outras questões, que é para além disso, né? Você precisa rever muitos conceitos na sua vida e tratar algumas fragilidades. Como eu falei, o uso do álcool de maneira exagerada, ele pode acontecer em indivíduos que estão deprimidos, indivíduos que têm fobia social, por exemplo. Quantas pessoas utilizam do álcool para socializar mais umas com as outras, né? Mesmo que virtualmente nesse momento. Tem gente que bebe em casa e manda um monte de mensagem para as pessoas. No outro dia, mal. Mas isso acontece, porque tem pessoas e pessoas, né? A gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, assim, outro dado interessante que eu vi é que o consumo de álcool, ele exagerado nessa época que a gente está vivendo, ele aumentou consideravelmente o número de violência doméstica. Doméstica, né? Então, em algumas cidades que registraram um aumento muito grande das queixas de violência contra a mulher, tá? Por quê?
porque o álcool, ele também promove alterações comportamentais nas pessoas. Tem pessoas que ficam agressivas, tem pessoas que ficam desconfiadas. O álcool sempre está presente nos critérios diagnósticos de exclusão e outros transtornos mentais. Por exemplo, um indivíduo que faz um transtorno bipolar, que tem um transtorno bipolar, que faz um episódio de mania, e lá nos critérios diagnósticos do DSM-5, que é a nossa diretriz, né, para classificar os transtornos, a gente vai ver, excluir outras condições que sejam o uso de substâncias que possam relacionar com o humor, a alteração do humor. Então, o álcool, substâncias psicoativas de uma maneira geral, maconha, cocaína, né, podem realmente precipitar crises de transtornos psiquiátricos. Tanto transtorno do pânico, quanto a mania do transtorno bipolar, né, quanto a alteração comportamental naqueles indivíduos que têm uma personalidade mais explosiva ou antissocial, aqueles indivíduos que têm uma instabilidade emocional, como os pacientes borderline, por exemplo, ficam mais suscetíveis a comportamento de risco, né? Inclusive, acabam não se protegendo nesse momento que é tão crítico, se expondo a riscos, porque foram impulsivos em relação ao álcool. Sem falar que é nítido, né? A literatura mostra para a gente o quanto que o álcool também prejudica o nosso sistema imunológico, né? E é tudo que a gente não quer nesse momento atual que estamos vivendo, né? E é interessante também que tanto o álcool, às vezes, acaba mostrando algumas coisas que estão escondidas na pessoa, tipo, uma pessoa tímida que quer ficar mais desinibida, ou às vezes a pessoa, sei lá, fala ou faz coisas que depois não lembra, mas às vezes talvez seja até uma vontade ou não de fazer aquilo. Acontece também um pouco no sono, assim, fazendo um paralelo, que é um estado de transição da consciência, onde a gente não tem a consciência plena, né? Igual durante o dia. E muitas vezes uma pessoa, por exemplo, está lidando com essa situação toda, com ansiedade, com medo, mas não está percebendo durante o dia. Durante o dia parece que está tudo bem. Ah, estou bem, estou fazendo minha rotina, está tudo bem, não estou entendendo por quê. E aí, às vezes, à noite, mesmo essa pessoa que está se sentindo bem, às vezes ela acorda à noite pensando alguma coisa, ou tem pesadelo, enfim, o sono se torna angustiante. Porque o sono, às vezes, traz coisas que durante o dia a pessoa não conseguiu perceber que está sentindo ou que está passando, entende? Então, assim, é algo para a gente ter realmente... A intenção realmente, assim, da gente discutir essas duas coisas que estão sendo queixos durante agora o isolamento social, é justamente assim, parar e olhar para si mesmo. Peraí, eu estou bebendo mais do que eu costumava beber? Mudou muito minha rotina, eu estou sendo muito permissivo, estou deixando de ter uma rotina. Eu até vi numa reportagem que, assim, a sugestão é que a pessoa fizesse uma rotina em relação também ao consumo do álcool, no sentido, se eu só bebia final de semana, eu vou manter essa rotina de só beber no final de semana e não abrir para beber todos os dias, tá entendendo? E isso funciona, não em relação ao álcool, mas em relação à rotina, muito bem para o sono, porque o fato de você ficar em casa para fazer exercício, para se alimentar, para interagir com sua família, para trabalhar e para dormir, está cada vez mais difícil, porque o tempo vai passando e, assim, por um tempo isso funciona, às vezes não, mas vai passando o tempo, daqui a pouco você já não está aguentando mais. Então, assim, realmente a gente tem que persistir com essa atenção para a rotina, porque sem rotina a gente não funciona bem, infelizmente. Até porque nós precisamos mesmo, a gente precisa se adequar ao dia, precisa se adequar à noite. O nosso corpo também produz hormônios diferentes durante o dia e durante a noite, onde a luz influencia. Nosso ritmo social, então, ter horários de trabalho, horário de alimentação, isso é fundamental para o nosso corpo reconhecer a hora de comer, a hora de dormir. Então, por exemplo, às vezes é a sua hora de se alimentar, você já está com fome. Ou então você já está produzindo algum hormônio que já está associado esperando você se alimentar. A mesma coisa dos hormônios relacionados ao sono, ao exercício. Então, assim, tudo isso, quando a gente tem uma rotina, o corpo ele já está esperando aquilo e fica um pouco mais fácil dele entender. Quando a gente perde a rotina, isso acontecia antes desse período que a gente está vivendo, muito com os aposentados, que perdiam a rotina diária de trabalho
nesse contexto, passavam a dormir mal, passavam a ficar mais depressivos, passavam a beber mais, perdiam um pouco o sentido da vida, porque não tinha mais perspectivas, enfim. E aí, hoje a gente está, vamos dizer, vivendo essa mesma situação, só que para a população como um todo, né? Porque todo mundo perdeu, todo mundo não, mas grande parte da população perdeu a rotina de como era antes, ou mudou, e isso ainda está tentando ser ajustado, mas está muito frequente essa queixa. Eu vi até no Fantástico, eu até postei aí o quanto o pessoal com insônia, com dificuldade de dormir, fica pensando coisa, e vai para o celular, e vai para o computador, e aí fica... Enfim, você viu o noticiário, viu os dados dos casos, e aí às vezes você acha que aquilo não mexeu com você, quando é à noite você acorda pensando nisso. Então, realmente é algo que a gente precisa ter bastante atenção. É verdade. E como, Renata, também é importante a gente lembrar que a rotina protege o indivíduo, né? Tem Com gente certeza. que, se não tivesse rotina, ficaria numa situação muito delicada, especialmente em relação ao uso de álcool. Tenho visto nas redes sociais muita gente postando: ah, quando acabar a quarentena eu vou direto pro AA, vou sair alcoólatra dessa fase e tal. Isso é muito preocupante, né? Por quê? Porque as pessoas sem rotina, elas passam a ter um abuso do álcool, como também muda o padrão alimentar, como também muda tantas outras coisas, né? E é Uhum. muito sério isso. Agora, tem indivíduos que já têm um padrão muito grande de uso de álcool, né? E a gente também precisa alertar as pessoas o que é uma abstinência alcoólica. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, né? Como Uhum. que eu percebo que eu estou desenvolvendo uma abstinência alcoólica? Muitas vezes, a abstinência, os sinais da abstinência começam a acontecer de 4 a 12 horas depois que o indivíduo interrompe o uso, né? E esses sintomas podem ser desde uma sudorese, certo? Ao tremor, que a gente conhece, né? A mudança de humor, a irritabilidade, oscilação da pressão arterial, pode ter picos hipertensivos, né? Que são os sintomas desautonômicos que acontecem nesses pacientes. Então, isso acaba, muitas vezes, fazendo com que o indivíduo volte a consumir o álcool como uma maneira de aliviar esses sintomas. E aí Uhum. perpetua o uso Uhum. da substância. Fica perpetuando o uso da substância, né? E isso acaba causando um impacto muito negativo na vida da pessoa. Por quê? Porque ela vai tentar parar e não vai conseguir. Muitas vezes vai tentar de diversas formas, vai ter prejuízos nos seus relacionamentos, vai ter prejuízo no seu emprego, vai ter prejuízo na sua vida social, né? Vai ter prejuízo Uhum. do ponto de vista legal. Por quê? Porque as pessoas passam a ser mais irresponsáveis quando estão intoxicadas pelo álcool, dirigem de maneira irresponsável, ficam mais agressivas, né? Então, Uhum. tudo isso acarreta realmente um dano muito grande para a vida do indivíduo. E aí, essas pessoas que vão ter esse uso abusivo do álcool, né, fazendo critério de dependência, vai ter épocas do ano que vai parar de beber, né, depois de ter um grande acontecido. Eu tenho vários pacientes que são assim, né, tem um grande acontecido na família, deu um vexame ou alguma coisa assim, eles param por um tempo, mas depois tem uma recaída e a recaída tende a ser muito mais grave, inclusive aumentando o padrão do uso, né? Esse Uhum. padrão do uso vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando. Então, alterações comportamentais, né? É importante a gente ficar atento a isso, porque às vezes a gente julga muito o caráter das pessoas que fazem o uso abusivo do álcool ou que são dependentes do álcool, mas que, na verdade, sofrem de outros transtornos além da dependência, né? Uhum. É Isso é verdade. bastante importante, né? Agora, Fora que, às vezes, a associação do álcool com outras medicações, né? A consequência disso também é bem danosa, principalmente o paciente que toma medicação psiquiátrica. sim, muitas pessoas tomam medicação psiquiátrica e acabam tendo alguns efeitos que não são
desejáveis. Eu acho que 100% dos pacientes que fazem uso de bebida alcoólica perguntam no consultório: doutor, eu posso beber? É sempre uma pergunta Que faz muito uso de medicação psiquiátrica, se fazer. isso, psiquiátrica, né? Eu posso beber com esse remédio, eu posso beber. Então, assim, existem medicamentos que, além da questão farmacodinâmica e farmacocinética, né, da metabolização hepática no fígado, que o álcool também sofre a metabolização no fígado e, por isso, pode piorar a função hepática do indivíduo, tem também o risco de quedas, de sonolência, né? De depressão do sistema nervoso central mesmo, de fazer uma parada cardiorrespiratória. Tem medicação que não se pode misturar com álcool. Então, a gente tem que estar sempre muito, 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 muito bem informado a respeito disso. Porque é uma coisa também que acontece bastante, é o aumento das tentativas de suicídio. Tá? Entendi. Também acontece. Muitas tentativas de suicídio pelo aumento da impulsividade e agravamento dos transtornos de humor através do álcool. É um risco seríssimo. E até fazendo um paralelo com a minha parte do sono, na parte de apneia, onde normalmente os pacientes pioram da apneia quando ingerem álcool, em geral tem-se a opção de... O paciente, em geral, não usa o CPAP na noite que bebe. E aí isso vai piorar em termos de eventos de apneia e de riscos também, né, relacionados àquela noite. Então, assim, tem esse mito de, não, eu vou beber, não vou tomar medicação, ou eu vou beber, vou tirar o CPAP. Para mim tem muita pergunta quando eu entro com antibiótico também para alguma infecção da parte de otorrino. Quando eu posso beber? Então, assim, culturalmente a gente é muito estimulado a usar a bebida para socializar. E quando a gente não faz isso, ou opta por não fazer isso, muitas vezes a pessoa assim, é julgada, ou enfim, parece que você é meio estranho por não aceitar. Eu acho que é uma questão a ser revista por cada um mesmo, né? Do seu limite, da sua vontade mesmo, assim. A questão não é beber ou não beber, isso vai ser uma escolha da pessoa. Mas, assim, é uma questão de, peraí, eu tô bebendo por quê? Né? Qual é o meu objetivo? Eu quero beber, eu quero relaxar, eu quero beber Antes porque... eu fazia isso, agora eu não fazia isso e agora eu estou fazendo. Por que será que eu estou fazendo? Será que não é Isso, hora então, de, assim, se né? questionar, porque a gente, às vezes, vai fazendo um movimento automático, e de repente, quando você vê, você está bebendo todo dia e você nem percebeu, nem parou para refletir, peraí, mas por que eu estou bebendo todo dia? Eu estou com vontade de beber todo dia? O que é que está me fazendo beber todo dia? Ou às vezes que nem seja todo dia, mas a pressão social para que se ingira bebida alcoólica também é grande. E às vezes a pessoa se sente meio fora do contexto. Você vai para uma festa, tá todo mundo bebendo, todo mundo fica insistindo para você beber, você não quer beber, e às vezes a pessoa fica meio, né? Então eu acho que isso é algo a ser revisto, já que estamos num momento de rever várias coisas, né? Então, assim, até que ponto a gente bebe algumas vezes sem vontade, só para satisfação social, para não ficar escutando as pessoas tirarem onda ou coisa do tipo, tirarem brincadeira. E às vezes, por exemplo, uma pessoa dessa que não está bebendo naquele momento, que às vezes é super difícil para aquela pessoa não estar bebendo, pode ser uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, está tomando uma medicação, está sendo super difícil ali resistir e vem aquela pressão, não acredito, você não vai beber, você não é assim e tal, e daqui a pouco a pessoa pode beber, pode ter um problema maior, e enfim, aquela conjuntura acabou propiciando uma situação talvez desnecessária, né? Isso, acho que a gente precisa rever essas questões, precisa ser firme naquilo que a gente acredita, né? Precisa ser responsável com a nossa saúde, precisa de muitas mudanças, né, Renato? Eu acho que esse momento veio a acontecer para que a gente pudesse refletir e ressignificar muitas coisas, ver o que é mais importante na nossa vida, né? É lógico que cada um tem as suas dificuldades, né? Esse tema é um tema bastante amplo, polêmico, porque muita gente tem o critério de dependência, outras pessoas fazem um uso e não se importam com esse uso, não tem malefícios na sua vida, mas o que não é malefício para você pode ser para outra pessoa, né? Então, é muito sério quando a gente deixa as pessoas em isolamento social com uma bebida que tem um potencial tão gigantesco quanto o álcool, porque o álcool ele pode fazer muitas coisas, né?
aumentar a violência, Verdade. como a gente falou, aumentar os transtornos psiquiátricos, reagudizar os transtornos psiquiátricos, né? Ter aumento também, como eu falei, do risco de suicídio. Então, é muito sério. Essa discussão, É, ela depende muito também da nossa contribuição enquanto profissional de saúde. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer de dizer às pessoas que procurar ajuda não é vergonha nenhuma, entendeu? verdade. Uhum. Nenhuma. Então, se você tem dificuldade, né, com álcool, se você está percebendo que tem aumentado a sua ingesta alcoólica, você não está conseguindo controlar, é hora de procurar ajuda sim, porque quando a gente tem a possibilidade de tratar essas questões de maneira precoce, entender o que está acontecendo, a gente pode ter muito sucesso no tratamento. E existem danos cerebrais que são irreversíveis, às vezes, por conta do álcool, né? Ele vai lesando o seu sistema nervoso, vai causando uma atrofia cortical cerebral, e isso vai causando realmente prejuízos que são permanentes na vida do indivíduo, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Usar o álcool não é só o valor, existe uma preocupação, um risco, tanto na vida social do indivíduo, quanto na sua vida particular, né? Muitos laços são Verdade. desfeitos a partir disso. Verdade. Eu acho que temos aí poucos minutos para a gente ir encerrando a discussão. A discussão é muito boa por mim. Eu ficaria aqui horas conversando, porque são muitas dúvidas e a gente se identifica, as pessoas que estão aqui participando com a gente se identificam, tiram dúvidas, fazem perguntas. Mas eu acho que é bem importante frisar isso que você falou, da gente pedir ajuda e começar talvez a se perceber um pouco mais. Se estamos no momento de rever tantas coisas, eu acho que é importante a gente parar um pouco para ver o que é que a gente está fazendo de automático, para rever e começar a fazer as coisas com um pouco mais de atenção, de consciência. A gente vinha num padrão, quando eu falo a gente, em termos de sociedade, de uma forma geral, num padrão automático muito forte de tudo, de consumo, em vários aspectos. E agora foi dada uma oportunidade, óbvio, né? Todo mal vem para um bem, então a gente tem que tirar Forçada. isso, uma oportunidade forçada, a gente tem que tirar isso assim, o que é que eu posso levar de bom disso? Então eu acho que é um momento da gente, peraí, vamos rever a vida, vamos rever algumas coisas. A situação não está fácil para muita gente e a gente também tem que olhar para isso, né? Ter essa atenção. Não sou eu no mundo, então tem outras pessoas, somos uma sociedade, tem outras pessoas precisando até mais do que a gente. Então, assim, eu acho que é um momento de rever de uma forma geral. A partir Sim. disso, se perceber em relação à bebida, em relação à questão de rotina, que a coisa está sob livre demanda, está no automático, talvez, o que é que está me fazendo agir desse jeito? É minha vontade? Não é, estou fazendo isso por quê? Então, eu acho que isso é algo bem importante. E a partir disso, se perceber que isso está mais forte do que a tua vontade, isso está te controlando, você não está controlando mais, eu acho que é meu momento de pedir ajuda, sim. E o momento Renata, é esse porque a situação não está fácil. não. Tem alguns comentários aqui que eu estou vendo, né? Por exemplo, a Rosiane Mendonça falou assim: verdade, Minha professor mãe, Cláudio. É sua mãe? Olha só, o álcool é uma fuga da realidade para não enxergar o que está realmente ocorrendo consigo próprio. E ficar em casa é ficar consigo próprio diante do que a pessoa não quer enxergar. É verdade, verdade. tá? É muito Uhum. verdade mesmo. A gente, quando não gosta da nossa companhia, tende a se maltratar, né? Mas tem outro comentário aqui Verdade. também, do Beto Júnior, e ele diz assim: pode-se afirmar que o efeito danoso da bebida alcoólica é mais brando que outras drogas na questão do sono ou psíquica? Muita gente se esconde, defende isso para beber muito e de forma contínua. E aí, Renata, o efeito danoso do álcool é mais brando do que outras drogas para a questão do sono? Depende. Tem, assim, a gente teria que comparar com outras drogas. Que drogas seriam, né? Medicações, drogas ilícitas, enfim. Cada droga, de uma forma geral, ela traz um efeito no organismo. Então, algumas são estimulantes, outras são mais sedativas ou depressoras, enfim.
E aí o álcool, especificamente, ela tem esse efeito, que é induzir bem o sono. Não tão bem, né? Às vezes tem gente que dorme na mesa, nos lugares, assim, porque tomou álcool e tá tão cansado que às vezes dormiu sem perceber. Mas prejudica bastante a qualidade do sono. Outras drogas a gente teria que ver de uma forma assim mais específica, porque cada um atua de uma forma no organismo. Mas, exatamente, de uma forma geral, o ideal seria chegar a um ponto de conseguir dormir da forma mais natural possível. Não só dormir, comer ou fazer as coisas de uma forma mais natural. Mas óbvio que tem muita gente que ainda precisa, sim, de medicação para ajudar nesse contexto. A partir disso, cuidar de outras coisas, em termos de rotina, de vida, enfim, para a partir disso a gente começar a pensar em ou mudar a medicação, ou enfim, para chegar no momento que a pessoa não dependa necessariamente da medicação para dormir. Exato, né? Então, Beto, depende da droga, tá? Tem drogas que são muito excitatórias, então o indivíduo jamais vai ver, né? Tomar uma anfetamina, por exemplo, vai ficar realmente muito ligado, né? Então, depende do tipo de droga e o efeito vai depender. A própria cafeína, né? Que é assim, não é questão de droga, mas o próprio efeito da cafeína no organismo traz essa questão do estímulo, do estimulante, e muita gente também, eu tomo café, mas eu durmo bem, ok. Mas se está me procurando e está com insônia, eu acho que a gente precisa rever um monte de coisas. E ela pode estar contribuindo negativamente. Não, ela não é a única culpada, mas ela pode não estar ajudando. Então, por que não mudar? Quando o paciente vai na consulta, Renata, é muito comum assim, eu não estou dormindo, me dê um remédio, resolva a minha situação, né? Estou desesperado, preciso dormir. E quando a gente vai fazer a anamnese, a gente vê que existe uma série de hábitos que precisam ser modificados. E que são medidas não medicamentosas, né? O que o indivíduo pode fazer por si mesmo. Por exemplo, a alimentação, né? Precisa prestar atenção na luminosidade, na temperatura do quarto, na realização da atividade física perto do horário de dormir. Ou seja, são uma série de recomendações que a gente dá. O indivíduo diz, não, eu faço tudo isso, mas eu não durmo. Aí, vamos ver, então, o que é que está acontecendo. Existem outros comemorativos nessa insônia, né? O que é que está acontecendo? É algum problema respiratório, é algum problema de apneia, é algum problema psiquiátrico que a pessoa está tendo? Então, gente, a gente precisa avaliar. E às vezes é um pouquinho de cada, né? É um pouquinho de cada. A gente tem pacientes, às vezes é uma apneia, inclusive, é um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada. Então, nesse contexto, a gente não quer mudar de hábito, né? Então, assim, tirar o café, diminuir o café, ou enfim, qualquer orientação para mudar, a gente resiste. E aí, dependendo do nível de resistência, a pessoa não vai melhorar. Ou vai melhorar parcialmente. E aí é uma escolha também. Peraí, o que é que eu quero? Eu estou disposto a ser tratado de uma forma geral? Porque ser tratado não é só o médico passar um remédio. Você também vai sair com tarefa de casa. E se você não fizer a sua parte, o remédio não vai fazer tudo. Porque se fosse assim, se fosse mágica, não precisava nem do médico. É verdade. Né? Seria mais fácil. Para a gente responder aqui, a Fal, um beijo para você. Temos 2 minutinhos. Quando passamos a necessitar de remédios para induzir o sono, como fazer para deixar de usar? Fal, isso precisa ser avaliado criteriosamente, né? Às vezes você está utilizando porque é ansiosa, porque está deprimida, enfim. Precisa ver o que está acontecendo para a gente poder traçar um plano de desmame, mas substituir por uma droga mais segura, que possa não causar tantos efeitos colaterais deletérios para você. Tá bom? Um beijo, também te amo, Fal. Os pacientes do Gustavo super atuantes. Estou adorando. Estamos no último minuto. Vamos então encerrar. Eu estou muito feliz com essa conversa. Foi bem proveitoso para mim e acho que para o pessoal também. E fica aí o nosso recado, né? Realmente se perceber um pouco mais e pedir ajuda, se sentir que está precisando. Estamos aqui para isso. Exatamente. Então, se você tem alguma dúvida, a gente está à disposição para tirar a sua dúvida. Foi um prazer estar com vocês hoje à noite, tá bom? E estou aqui sempre pronto para aceitar os desafios e gerar esclarecimento para todo mundo que procura mais informação. Renatinha, muito obrigado. Viu? Obrigada a você. Foi ótimo. Sabe que eu sou seu fã, né? E você é minha médica, minha otorrino. Ela é minha otorrino, gente.
Eu E eu sou mesmo. adoro ir me consultar com ela. Pega no pé. Muito mesmo. Tá Que bom, bom. então. Obrigada, meu querido. Boa noite, pessoal. Se Boa cuidem. noite, Bons pessoal. sonhos. Um beijo. Durmam bem, sem álcool. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Beijo.